O nosso bate-papo de hoje é com o Gilvan Freire. Ele é sertanejo, foi deputado federal, deputado estadual, uma carreira brilhante como advogado, um conhecedor da história da Paraíba, viu muitas cenas, presenciou muitas delas, participou da cena política desse estado. Gilvan, primeiro dizer que é um prazer poder lhe receber aqui para esse papo, que eu já sei que é agradável, né? Inclusive o convite foi feito exatamente por assistir algumas entrevistas suas e sempre perceber essa sua forma agradável de contar e narrar alguns fatos da cena política daqui da Paraíba. Prazer grande, Bruno. Primeiro porque ter contato com você diretamente, você é da nova geração das revelações políticas do Estado na área jornalística, né? E depois para saborear a entrevista. Eu gosto de entrevista, né? Eu tenho uma empatia com o rádio e com a televisão e tenho uma empatia com o mundo jornalístico de comunicação social de modo geral, né? Eu gosto da comunicação social. E talvez porque eu tenha muito apego à palavra. Essa questão da palavra, para mim, ela é simbólica, né? Muito sintomática. Sintomática de que eu tenho um apego, né, pela palavra, porque eu dou a ela um caráter utilitário. Quer dizer, eu procuro, não sei se consigo revelar isso, mas eu procuro ter sempre uma palavra de cunho utilitário, quer dizer, que dela se extraia alguma coisa de útil, né? Ou para você pensar, para raciocinar, ou para você melhorar seus pensamentos, ou para você até confirmar os seus próprios pensamentos. Porque quando a gente pega uma opinião dos outros, se a opinião for um pouco abalizada, então a gente só tem a ganhar. Ou a gente confirma o que já pensa a respeito das coisas que aquela pessoa fala, né? Ou então a gente muda de pensamento, né, por conta da capacidade de convencer que o outro teve, né? Ou então a gente nega tudo quanto vinha pregando. A gente nega tudo quanto vinha pregando, que aliás não é o mais comum, mas é de certa forma ocasional, que você, em determinados instantes, você tenha uma opinião modificada em função do que você viu da parte de outra pessoa e de outra opinião. Então eu dou muita importância a esse caráter utilitário da palavra. Quero sempre ter utilidade nas palavras, para não dizer asneira, me policio muito para não dizer asneiras, né? E tenho uma experiência de vida que já me permite também não dizer asneira. Quer dizer, você imagina na minha idade o cara dizer asneira é uma perda de tempo, né? É uma perda de tempo. Mas é exatamente isso, você se destaca como um político, que foi e que continua, não tem mandato, mas continua militando, porque o sangue político corre nas veias, se destaca como advogado, homem do direito, mas exatamente por dar opiniões, fazer leituras muito lúcidas, né, independente do posicionamento político, mas sempre muito posicionado, e isso acho que é um diferencial na carreira de Gilvan. Mas eu queria começar exatamente destacando de onde você veio, porque a sua história, ela naturalmente vai, como é que eu posso dizer, encorajar outras pessoas, né? Você sai do sertão, em épocas difíceis, me parece que foi vereador lá em São Mamede. Eu quero que você explique, resuma, quando é que Gilvan sai de São Mamede, se saiu para estudar, ou você já saiu com uma projeção, como advogado? Como é que foi essa sua Bom, eu nasci saída? em São Mamede, no interior da Paraíba, próximo a Patos. E eu saí com 7 anos de idade da zona rural. Eu não cheguei a morar na zona urbana de São Mamede. Eu saí da zona rural diretamente para Patos. Em Patos eu morei 17 anos. Eu saí com 20 e poucos anos de Patos. Patos era o centro, né? A cidade que é a cidade grande. É a cidade grande. Para mim era a cidade grande. Depois que está em Patos, a cidade grande passou a ser João Pessoa ou Campina Grande. Como eu tinha destino, eu me destinei a João Pessoa, porque fiz vestibular aqui em João Pessoa e vim trabalhar em João Pessoa no Palácio da Redenção. Então a cidade grande passou a ser João Pessoa, né? Que eu amo muito, amo muitíssimo, não só a Patos como a João Pessoa e minha terra natal, porque essa é a identidade, né? A sua raiz, a sua identidade. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar, né? E ninguém deve querer mudar a sua própria raiz, né? O homem é como as árvores, ele se assenta na sua própria raiz, né? Então é uma pena que a gente não morra em cima das próprias raízes, como as árvores. As árvores morrem, nascem, crescem e morrem em cima das próprias raízes. Poderia acontecer com o homem, seria uma felicidade você ter de morrer onde você nasceu, morrer por cima das próprias raízes. Mas enfim, saí da zona rural, fui morar em Patos com a família, meu pai e minha mãe. Eu sou filho de pequenos proprietários rurais, por parte de meu pai, pequenos proprietários rurais, por parte de minha mãe, proprietários já médios, né? Em função, fui o primeiro neto da minha família por parte de minha mãe, e fui criado com muito amor, com muito zelo, com muitos cuidados, porque o primeiro neto homem sempre desperta esse sentimento de proteção e de amor e de carinho, né? E recebi até os 7 anos de idade presentes dados por meus tios que me viam como primeiro sobrinho,
naturalmente tinham um carinho todo especial. Eles me deram muitas cabeças de gado, por exemplo. Eu tinha 15 ou mais cabeças de gado quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai vendeu tudo, comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro. Nós fomos para Patos. Então, em Patos, eu passei a fazer política estudantil a partir dos 15 anos. Quer dizer, dos 7 aos 15 anos, fui estudante normal do ensino primário e do ensino secundário. E a partir dos 15 anos eu comecei a me interessar por política estudantil. E minha origem política é do movimento estudantil. Quer dizer, eu participei do movimento estudantil, fui praticamente presidente de quase todas as entidades que eram ligadas aos movimentos estudantis, lá em Patos. Fui candidato a vereador, concomitantemente com a época... Só pegando um gancho, do movimento estudantil para candidato a vereador, quem já era a sua referência? Quem você via como uma referência política aqui no Estado? Bom, no Estado, a minha referência sempre foi João Agripino. Interessante, né? Talvez pelo fato de eu ter sido preso uma vez, eu fui mais de uma, né? E João Agripino foi que me tirou da cadeia. Porque era líder estudantil, já era líder estudantil, e João Agripino tinha uma relação muito boa com os estudantes, muito fluida. E a partir dessa relação com o meu setor, com o setor estudantil, eu passei a curtir a admiração por João Agripino. E João Agripino tinha uma austeridade que os biógrafos não dizem que não era verdadeira, porque às vezes você tem uma austeridade falsa, né? Então, por exemplo, um dos tipos assim de austeridade falsa que eu conheci já recentemente foi de Ricardo Coutinho. A austeridade não se confirmava na prática política dele. Estava só só no verbo. E era impressionável. Eu me impressionei com o Ricardo Coutinho muito, né? Fui colega dele na Assembleia e eu me impressionava com a carreira política dele. Bom, mas enfim, em Patos eu fui candidato a vereador, né? E assumi o mandato de vereador concomitantemente com o emprego aqui em João Pessoa como assessor da Casa Civil do governador Hernando Sátiro, que era de Patos e me trouxe para cá a pedido de familiares dele. Porque teve também um episódio de envolvimento com a polícia, uma discussão por conta de eleitores, de proteção aos eleitores, a polícia exacerbando no dia da eleição, e eu entrei em choque com a polícia, levei umas boas lombadas de cacetetes, até ameaça assim, de perda de vida, porque teve um policial que me prendeu, botou em cima da caminhonete, e eu saí de cima dessa caminhonete, porque na época o governo era Hernando Sátiro veio e me tirou de cima da caminhonete. E tinha um policial com a caminhonete cercada, teve um policial que disse, atira nele que todo mundo corre. Quer dizer, eu escapei desse tiro. Escapei desse tiro. Né? Poderia ser fatal. Poderia ser fatal. Isso não era a primeira vez a acontecer, já aconteceu com outras pessoas também, né? E já fez vítima, já matou gente, né? Esse tipo de emboscada já matou gente. Bom, enfim, eu era vereador em Patos e trabalhava aqui no Palácio como assessor do governador, na Casa Civil. Evaldo Gonçalves de Campina Grande, ex-deputado estadual e deputado federal, Evaldo Gonçalves era o chefe da Casa Civil na época. E a partir daí eu fui fazer o meu curso de Direito, aqui na Universidade Autônoma, que é Unip, hoje Unip, né, que não sei nem se ainda está com esse nome de Unip, mas enfim, ela se transformou em Unip depois. E abandonei praticamente a política. E me formei. Focou no Direito? Foi para o curso de Direito, me seduzia muito, né? Mas minha relação política eu mantinha com base no Palácio e na Assembleia, que os prédios são ali vizinhos. Passou a acompanhar a cena do Estado? Sempre. Eu estava sempre na Assembleia. Patos já foi ficando mais distante? Já foi ficando mais distante. Embora eu fosse, toda semana eu ia à noite e voltava de madrugada para assistir sessão na Câmara Municipal, não ganhava absolutamente nada. Sem remuneração, né? Não tinha remuneração. Foi o último mandato de vereador exercido sem remuneração no Brasil. Estou vendo. Depois do curso de Direito? Abri escritório antes de terminar meu curso. Quer dizer, quando eu era estagiário, eu já abri um escritório. Nessa abertura de escritório, eu levei 40, entre deputados e ex-deputados, eu levei 40 para a inauguração do meu escritório, né? E terminei fazendo uma conciliação entre Hernando Sátiro e Zé Cavalcante e Patos, que eram rivais políticos, tinham sido antigos aliados e eram rivais políticos nessa época, né? E nominando Diniz e um desafeto político dele, que eu não me lembro quem era na época, mas esse pessoal foi todo para a inauguração do meu escritório. Por que tanta gente nesse escritório? Porque era parte das minhas relações, ali da Assembleia, do Palácio para a Assembleia. Então, a partir daí, esse escritório fez muito sucesso. Eu fui escolhido várias vezes como advogado do ano. Eu tinha apreço por advocacia criminal, que não faço mais, faço ocasionalmente.
Mas a partir daí eu passei a ser escolhido durante 5 anos pela crônica, que cobria na época a crônica, a advocacia criminal. Eu fui escolhido durante 5 anos o advogado do ano. E na inauguração desse escritório, já passava o filme? Disse, eu quero ir para a Assembleia como deputado? Eu achava um passo muito eu achava um passo muito largo, né? E eu não tinha estímulo para isso, porque eu estava cercado por famílias importantes, por exemplo, em Patos. Do lado de Edivaldo Mota, com quem eu tinha também boas relações, que foi a esse encontro lá no escritório também com o Hernando Sáter. Eles eram desafetos políticos, fizeram as pazes lá dentro do escritório. E tinha com o Múcio Sáter, que era meu grande amigo, de quem eu era aliado no mundo estudantil, no mundo eleitoral. E Hernando Sáter era e Múcio Sáter era sobrinho de Hernando Sáter. Hernando Sáter, vez por outra, me fazia uma cortesia com palavras. Ele dizia: olha, amigo velho, eu podia lhe dar uma oportunidade melhor no governo. Eu me lembro de você quando estou para fazer uma reforma no governo, algum cargo assim importante, mas você é muito jovem. Ele dizia isso, eu achava isso estranho, porque eu achava que com 23 anos eu era jovem, já maduro o suficiente para assumir um cargo público importante. Não estava atrás disso, mas o fato de dizer você é muito jovem me desqualificava muito. Eu achava que me diminuía muito o fato de ser jovem. Até que um dia eu disse a ele: doutor Hernando, o senhor na minha idade já era deputado. De tanto ele insistir com isso, eu ia ficar um pouco recuado. Eu digo: vou responder. Na minha idade o senhor já era deputado estadual. Aí ele: sim, amigo velho, mas não era eu não. Ele até se afobava com esse tipo de pergunta, e de questionamento. Ele disse: não era eu não, era meu pai. Você não sabe que era meu pai que decidia por mim, que me dava mandato? Eu digo: eu sei. Eu não tenho um pai para fazer isso, por isso tem que ficar sem mandato. E aí fiquei sem mandato até que um dia, já como advogado, já tinha saído do palácio, já estava advogando, estava na uma carreira consolidada. Uma carreira sólida na advocacia, tinha um escritório bom. E até que um dia um amigo meu me disse: olha, você já tem tamanho para disputar o mandato de deputado estadual. Ele disse: está brincando, rapaz, deputado estadual precisa de muito voto. Ele disse: conta seus amigos. Eu digo: de fato eu não sei contar, são muitos, mas não sei se são suficientes. Não tinha vereador, não tinha ninguém. A partir desse conselho de um amigo meu, que ainda é vivo, ele já é o mais velho da minha geração, porque ele está com quase 80 anos, quer dizer, mais velho que eu, 6 anos, ele me disse: a partir disso aí eu resolvi meditar sobre isso. E quando o Cícero foi candidato a vice-governador, foi escolhido vice-governador, eu participei dessa decisão na casa de um amigo comum durante a madrugada, numa discussão que se alastrou até o dia seguinte. Cícero disse: eu só vou se você for candidato a deputado. Disse em tom de brincadeira, uma brincadeira relativamente séria. Ele disse: porque eu não sou político, eu não tenho voto. E você candidato a deputado, a vice-governador, por que você não pode ser deputado estadual? É diferente, porque vice não é votado, eu disse a ele. E eu preciso ser votado. Ele disse: vai buraco, rapaz. Tome o meu encorajamento como se fosse seu. E discute. Eu fui, disputei, se isso não tinha como me ajudar. Qual partido? PMDB. PMDB. Então, eu disputei a eleição, ganhei o menos votado da coligação, menos votado de todos os deputados, menos, eu acho que talvez um deputado do PT tenha tido menos voto do que eu. Mas suficiente para entrar? Entrei, fui o último. Ganhei a Robson Dutra por poucos votos, 200 votos para Robson Dutra, lá de Campina Grande, que era vereador, foi candidato a deputado estadual, perdeu para mim por poucos votos, 200 e poucos votos. Depois, eleito deputado, presidente em seguida já? Bom, aí eu fui escolhido líder do governo, Líder do governo de Ronaldo. Ronaldo Cunha Lima. Com quem eu não tinha relação a não ser durante a campanha. Quer dizer, eu não tinha, todo mundo praticamente no estado tinha relações com o Ronaldo Cunha Lima. Eu não tinha. Eu não conhecia Ronaldo. Eu nunca tinha me encontrado com o Ronaldo. Tinha admiração por ele, como todo mundo tinha no estado da Paraíba, porque ele é muito jovem, muito talentoso. Além do mais, ele era uma figura muito icônica, uma figura muito chamativa, e eu não tinha relações com ele nem pessoais nem políticas, nem profissionais. O resultado é que eu fui eleito, quase que não compreendi a própria eleição, porque eu estava me vendo sempre diante das impossibilidades. Contei muito voto chorado durante a contagem eleitoral. Bom, me sagrei vitorioso e recebi o convite de Ronaldo para ser líder dele. Na verdade,
quem tinha sido escolhido líder tinha sido Zenóbio Toscano, de saudosíssima memória, né? E era um cara muito competente, um grande parlamentar, um grande homem público. E aí, Cícero, conversando com o Cássio, ou com o Ronaldo, Cícero achava que era melhor me premiar porque eu tinha me revelado na campanha uma pessoa de traquejo, de boa linguagem, né? Um cara agregador. Então Cícero achava que Cícero era meu amigo já de algum tempo. Lucena. Cícero Lucena. Aí Cícero, eu acho que convenceu o Ronaldo. Eu não viu em você um potencial. Disse, olha, eu acho que... Aí, mas como o que fazer? Disse, desloca Zenóbio para uma secretaria e abre a vaga para ele. Zenóbio não tinha sido anunciado. E aí eu fui escolhido líder do governo, passei 2 anos como líder, depois fui eleito presidente da Assembleia. Ou seja, a liderança ele projetou, né? De certa forma. Projetou. Né? Só fui menos noticiado no estado da Paraíba na época do que o próprio governador. Ou seja, você entra com a menor votação, como diria lá em nós, no rabo da gata. No rabo da gata, exatamente. E foi já vai para a liderança, assume a liderança do governo, que é um papel muito importante. Muito importante. E com 2 anos depois, vira presidente da Assembleia Legislativa. Exatamente. E quando é que disputa o governo? Você sai da Assembleia para a Câmara Federal? Fui eu. Em 94 eu me elegi deputado federal. Né, Então foram quantos mandatos? Só foi o mandato? 2 deputados estadual e 1 deputado federal. Certo. Em 90 eu me elegi deputado estadual. Em 94 eu me elegi deputado federal. Né, depois passei 4 anos sem mandato, porque como deputado federal eu disputei o governo do estado da Paraíba, com Zé Maranhão. E aí fiquei sem mandato durante 4 anos. 4 anos depois eu me candidatei a deputado estadual, não tinha condição de ganhar depois da perda de governador, eu tive 170 mil votos, nem é pouco, nem é muito. Mas não foi suficiente para ganhar? Nem era, nem de longe o suficiente. Né? Maranhão teve quase 80% dos eleitores ou mais, eu tive 17% dos eleitores, de votos eleitores, a campanha de governador. Então eu voltei para ser deputado estadual, fiquei na primeira suplência, Cássio me chamou, eu fui para a Assembleia e Cássio me convocou para ser líder do governo dele. Eu fui líder do governo dele também. No primeiro ou no segundo? No primeiro mandato. Primeiro mandato de Cássio. E aí, depois dessa... Bom, eu fiquei no processo político. Sem mandato, aí não ocupa mais no mandato. Durante o governo de Cássio, eu fui dos 4 anos, eu assumi durante 3 anos, né? Depois, em 2006, quer dizer, isso no governo de Cássio, 2002, eu fui líder do governo no período em que Cássio governou, de 2002 a 2006. Em 2006, eu fui candidato a deputado federal, né? E tive 53 mil votos. Na época, não fiz o coeficiente eleitoral. Quer dizer, só para você ter uma ideia dessa questão do coeficiente, para que as pessoas possam entender, há muito sempre noticiado sobre isso, né? Com 37 mil votos, Marconi Gadelhas se elegeu deputado federal. Eu, com 53, não me elegi. Né? Então, isso são as chamadas... Vou dar um exemplo agora, mais recente. Lindolfo Pires é suplente com 29 mil votos. Gilbertinho de Lagoa, ex-prefeito de Lagoa, com 21 mil votos, é deputado. Então, e se você for olhar os deputados do PT, menos. Né? Me tiraram menos do que Gilbertinho. Isso. Eu acho que é Cartacho, 20 e alguma coisinha também, 22. Então tem essas questões da legislação, né, que são um pouco incompreensíveis e difícil de explicação, mas enfim, é o jogo jogado. O jogo jogado. Então é isso. Gilvan sai de São Mamed, foi vereador lá, não tinha remuneração. Empates, né? Vereador Empates. Sem remuneração, vem para a capital, se consolida como advogado, depois se torna deputado estadual, deputado federal, disputa um mandato de governador, que tem que ter coragem. Não é, muitas vezes não é só estrutura, é coragem dever. Também, abrir mão de dever, porque é o seguinte, você tem 2 formas de disputar. Você disputa para ganhar, ou você disputa sem consciência se vai ganhar ou perder. E também tem uma terceira que é você disputar para marcar posição. Marcar posição para você ter muita coragem e também ser desambicionado, porque você sabe que vai perder, mas você quer marcar uma posição. Né? Então, a minha posição na época da disputa com o Zé Maranhão tinha o objetivo de não deixar as oposições do Estado deserdadas de um candidato. Então, eu me pus nesse dever. Tinha discordância com relação ao Maranhão, né? Tinha sido aliado dele, tinha rompido com ele, tanto que disputei. Eu estava em desacordo com a
a relação entre Zé Maranhão e o Grupo Cunha Lima. Eu era mais ligado ao Grupo Cunha Lima, embora não consultasse o Grupo Cunha Lima para tomar minhas posições, nunca consultei ninguém para tomar minhas posições, né? E eu me vi na condição na obrigação de disputar para poder justificar uma candidatura que não tinha possibilidade nenhuma, sabia disso desde o princípio, estava pondo em risco de perda do meu mandato, muito conscientemente, de deputado federal, mas disputei, não tenho nenhum arrependimento sobre isso. Cumpriu a missão. Cumpri bem. Agora a nossa entrevista ela passa para uma outra fase, que é exatamente, Gilvan, é o tempo que você toma água e a gente vai fazer. Eu queria que você ouvisse sua opinião em algumas leituras políticas. Por exemplo, eu já ouvi em entrevista sua que você diz que Ricardo Coutinho não se pega na mão de Ricardo por muito tempo. Ou seja, Ricardo é um homem de difícil temperamento. Você acha que Ricardo consegue ter vida política ainda? Já deu na pedra, como diz lá no interior? Ou você acha que ele consegue se reinventar? Ou perdeu muitos aliados nesse caminho, sem o poder? Como é que você acha que Ricardo consegue sobreviver ainda? É até possível que alguém, numa circunstância parecida com a de Ricardo, possa se soerguer politicamente, né? Se também se reciclar, se aceitar um tipo de mudança que justifique o eleitor a reconquistar o eleitor, né? Quer dizer, o cara tem também de abrir mão de certas posições que são equivocadas e que levaram a desastres políticos continuados, né? Eu diria que com o volume de problemas que Ricardo tem, problemas judiciais mesmo, se não bastassem outros políticos, por exemplo, sempre afloram as divergências políticas com ele, ninguém quer se encostar nele, né? Ele é inafetivo, ele tem uma síndrome da inafetividade que chega a ser uma coisa patológica. Quer dizer, não é porque ele só queira ser inafetivo, é porque ele nasceu inafetivo, ele não vai gostar e amar ninguém nunca, né? Ricardo é frio. Está na essência dele. Está na essência dele, quer dizer, a constituição dele vem com essa característica, né, predominante. Então eu acho que Ricardo provavelmente não será mais importante politicamente, no grau em que já foi. Tá certo? Ou seja, Ricardo numa chapa majoritária, numa situação majoritária hoje... Ninguém quer. Numa chapa majoritária ninguém quer compor com ele. Você veja que até os partidos que estavam mais ligados a ele já se distanciaram. Até o PT, por exemplo, que estava muito próximo a ele, a área petista que estava mais próxima a ele também já se fragmentou e já saiu, né? Então ele está muito isolado. Existe uma política dentro dos partidos de esquerda de isolamento, por conta da personalidade dele centralista, né? E também por conta essa questão da inatividade. Você não gosta de ter consideração a quem não tem por você. Quer dizer, nenhum de nós gostaria de ter consideração a uma pessoa que não tem o mesmo grau de consideração e reciprocidade. Então, Ricardo não tem como oferecer reciprocidade em matéria de afetividade. No cenário político, algumas figuras passam por percalços eleitorais que não faz parte do jogo. Perder a eleição faz parte do jogo. Por exemplo, Suplicy lá em São Paulo, foi candidato a vereador. Lindenberg Farias perdeu o mandato de deputado federal e foi ser vereador no Rio de Janeiro e voltou agora para ser deputado novamente. Ou seja, recomeça, né? Tem outras figuras que fizeram isso. Você acha que Ricardo tem essa humildade de recomeçar? Eu acho que não. Isso é um jogo também muito perigoso, né? Porque nos partidos mais doutrinários, como o PT e outros partidos de esquerda, isso é mais aceitável. Nos partidos convencionais, isso é uma prática não muito comum. Mas aconteceu, por exemplo, aqui em João Pessoa, de Wilson Braga, depois de ter sido governador, foi candidato a vereador. O resultado foi ruim. O resultado não devolveu a ele o tamanho que ele tinha historicamente, né? Então isso foi muito ruim para o Wilson Braga, tanto que ele nunca falou sobre esse mandato de vereador. Terminou renunciando ao mandato. Quem assumiu foi Nádia Paletó no lugar dele. Foi um desastre. Foi um desastre. Ele reconhecia implicitamente, não falava sobre isso, mas reconhecia que não tinha sido uma boa. Porque o que é que ele imaginava? Ele, tendo sido governador da Paraíba, candidato a vereador em João Pessoa, onde ele tinha uma base eleitoral muito forte, ele imaginava que ia ter uma votação estupenda, quer dizer, a maior votação da história da capital. Isso não aconteceu, a votação foi de média para baixo, né? Então tem esse risco. Nos partidos de esquerda, isso é mais doutrinário, quer dizer, isso faz parte da doutrina, isso faz parte da disciplina partidária, né? Faz parte da construção partidária. Então é mais fácil um elemento de esquerda fazer isso
para marcar uma posição do partido, para facilitar entendimento, para facilitar a vitória, por exemplo, para abrir mão para outras figuras do partido, né? Tem uma discussão, até onde a gente possa chamar democrática, dentro do PT, por exemplo, sobre isso, né? Então, no PT é mais compreensível. Nos outros partidos, eu acho muito difícil. E acho que, no caso específico de Ricardo Coutinho, ele não teria humildade para fazer isso, nem razões doutrinárias, na medida em que ele, hora está dando um partido, outra hora vai para o outro, e tem sempre e compra sempre divergências internas, compra muitas divergências internas. E no momento em que Ricardo, o mais delicado da história política de Ricardo, ao invés dele ir andar nos recantos de João Pessoa, que é a aldeia dele, que ele já disse isso algumas vezes, ele sai de João Pessoa e vai para Brasília, né? Ou seja, ele se afasta do cenário, né? Eu acho que esse afastamento é compulsório. Quer dizer, Ricardo precisa se achar e ele não está se achando. Então tem um processo de fuga também. Então foi uma estratégia, né? Tentar sair para se encontrar. Eu não acho que tenha sido só estratégia, eu acho que ele colou mais em Brasília também para salvar a própria pele nessa questão dos cargos federais, né, do prestígio junto ao governo Lula. Ele tem muito mérito como apoiador de Lula. Mas foi criada, inclusive, uma expectativa de que ele pudesse assumir. Ele está rifado, cargo, né? Ele está rifado. Talvez o volume de problemas dele não recomenda ao governo federal ampará-lo em nenhum cargo público. Porque eu sinto, embora o PT e o governo Lula tenham amparado muita gente com muitos problemas na justiça, o próprio Lula é o principal beneficiário de uma teoria de passar por cima dos problemas, né, e botar o barco para frente, esquecer o passado. O Ricardo não funcionou. O Ricardo não funcionou por conta do volume de problema. Quer dizer, o Ricardo é um cara que a qualquer hora pode sair uma medida extrema de cerceamento das suas liberdades, né, e de policiamento e de sua vida particular, né? Isso respingaria no governo, com certeza. Com certeza. O volume do problema é grande demais. Mas agora vamos falar sobre, seguindo esse cenário da política do Estado, as projeções, como é que o senhor vê João Azevedo? 2018 entra como uma novidade, era um secretário de Ricardo, tinha um histórico como engenheiro, mas ali na sua pasta, na sua bolha, era um professor, mas no Estado pouca gente conhecia, e Ricardo apostou as fichas, João ganha a eleição. 2022, João vai para uma reeleição apertada, mas vence. O senhor acha que João consegue se consolidar, ou já se consolidou de fato como uma liderança, e chegará naturalmente ao Senado da República, porque ele assume, admite publicamente essa disposição? Como é que o senhor vê essa situação? Bom, eu acho que ele tem uma dificuldade, primeiro a da própria geração dele, quer dizer, ele não é das novas gerações, né? E essa dificuldade passa por você compreender que no processo político estadual hoje predominam as novas gerações. Quer dizer, não tem ninguém muito importante no Estado que não seja das novas gerações. Não há como as novas gerações não governarem o Estado da Paraíba a partir da próxima eleição. Não há como não governar as novas gerações. E são muitos os novos líderes das novas gerações. Quer dizer, não são poucos. Todos de tradicionais famílias políticas, todos sem exceção. Então, João Azevedo não tem como ser nem aliado nem rival importante dessas novas gerações. Talvez como aliado possa somar. Mas ele não tem como ser... O melhor caminho é achar uma saída... Por encaixar aí o mandato de senador, né, que ele tem merecimento para ser candidato a senador. Ele tem, eu não diria popularidade é muito própria dos líderes, né, mas ele tem votos, né, ele é dono de um patrimônio eleitoral que pertence a muita gente, de aliados, né, e ele é dono desse patrimônio eleitoral que ele pode dispor se conseguir encaixar por engenharia política a pretensão de ser senador da República, um risco porque é o mesmo risco que ele correu nas duas eleições que ele disputou para governador. Qual é o risco? É de você não ter um tamanho eleitoral, né, que possa ser medido pelos votos recebidos. Por exemplo, João perdeu a eleição para Pedro Cunha Lima, na eleição passada, nos principais municípios grandes do estado da Paraíba. Em todos os municípios grandes do estado da Paraíba ele perdeu a eleição. Então isso é um limite, isso é uma prova de limite, né? Isso não significa que ele não possa encaixar por negociação política, ele possa encaixar o mandato dele de senador. Acho que ele medita muito sobre isso, eu acho que ele tem muitos receios e está, como técnico e especialmente como engenheiro, eu acho que ele está medindo as coisas. O senhor acha que essa
essa situação de João não ter obtido uma boa votação nos grandes municípios, como o próprio João Pessoa, sua terra, Campina Grande, respingou esse radicalismo que o Brasil, essa divisão de esquerda e de direita, do bolsonarismo, do lulismo, isso respingou em João? Acho que nada. Ou não tem nada a ver? Porque se respingasse, ele era favorecido, né? Por exemplo, ele foi candidato, ele era o candidato lulista, ele era vinculado a Lula. Lula, francamente, majoritário no estado da Paraíba. Então, quer dizer, tem mais lulistas no estado da Paraíba do que bolsonaristas. Muito mais, né? Na razão de quase 2 por 1. Então, se isso beneficiasse, se isso trouxesse algum benefício, ele seria beneficiado pelo aspecto lulista, de ser engajado ao lulismo, né? E isso funcionou em sentido contrário. É uma limitação natural de quem não é líder natural, é líder circunstancial, né? Então, eu acho que é nisso que ele se pega também para ser reticente com relação a um projeto de eleição majoritária. Nessa engrenagem que se desenha hoje, Lucas Ribeiro, que representa o Grupo Ribeiro, que é o vice-governador, assumiria, João se ausentaria, renunciaria o mandato para ser candidato ao Senado, Lucas assumiria, e os 2 candidatos ao Senado seriam João Azevedo e Hugo Mota, que representa a nova geração. Veja bem que nessa chapa tem 2 figuras da nova geração, Lucas representando o Grupo Ribeiro e Hugo Mota, com republicanos e com toda a sua força estratégica. Então, só acredita que essa engrenagem aí ainda falta definir a vice, que tem muita gente também que quer. O senhor acha que essa engrenagem consegue chegar unida lá em 26? Acho difícil, né? Eu prevejo que o embate da próxima eleição governamental na Paraíba seja entre Efraim Filho e Hugo Mota. O senhor acha que eles disputariam, eles vão disputar, vão ser rivais? A disputa será entre os 2. Mesmo Efraim agradecendo a Hugo pelo gesto de ser senador hoje, eu estive em Brasília, Efraim fez uma fala na frente dos prefeitos paraibanos que disse: olha, no meu gabinete tem uma foto de Adriano Galdini e de Hugo Mota, porque essas figuras foram essenciais para mim estar aqui hoje. Porque não tem como você manter essas novas gerações unidas num só palanque, porque eles têm projetos. Os projetos em determinada hora serão conflitantes mesmo. Então não tem mais ninguém da velha geração com capacidade de disputar o governo com esses meninos. Ninguém das velhas gerações. Então a disputa será entre eles mesmo. Quer dizer, bens hoje e adversários amanhã. Quer dizer, isso também não é novidade. Isso já aconteceu no estado da Paraíba há muito tempo. Faz parte do cardápio da política. Faz parte do cardápio, Na disputa para o Senado, Veneziano e Vital do Rego, muito forte no governo federal, com prestígio do seu irmão Vital. João Azevedo, deixando o governo com obras entregues, ou seja, usufruindo da popularidade. Hugo Mota, com sua juventude, com toda a sua articulação e com seu tamanho e o seu partido, que é o Republicanos. Esses 3 nomes são pretensos candidatos ao Senado. Quem sobra na curva desses 3 na sua leitura? Ou é muito cedo para dizer isso? É cedo para definir, porque tem um fenômeno embutido no projeto de Veneziano, que é saber se Veneziano restabeleceu o prestígio político perdido nos últimos tempos, a partir da Prefeitura de Campina Grande, né? E a votação dele como candidato a governador. Tem também, recentemente ele firmou essa parceria política com Bruno Cunha Lima, ou seja, ele junta adversário. E aí precisa saber como é que a cidade vai entender. Qual é a ressonância disso? Quer dizer, tem hora que você vai somar esses 2 lados e você não soma, a operação termina diminuindo. Porque os eleitores de um lado podem não gostar da aproximação com o outro. Aí você perde os 2 lados, né? Eu acho que Veneziano é o político mais importante da Paraíba hoje, de maior prestígio. Ninguém chega perto do prestígio dele. Ninguém chega nem perto das obras que ele desobstrói e remete para o estado da Paraíba, a desobstrução lá no orçamento, né? E a influência política gigantesca, né? Agora, eu não sei se isso é suficiente para gerar orgulho na população. Orgulho que ele já gerou em outros tempos. Porque a reeleição para o Senado ela não é fácil, né? Não. Historicamente... Eu acho que se ele continuar fazendo o que está fazendo, tiver fôlego para isso, tiver prestígio para isso, que tem de sobra, se continuar tendo prestígio, eu acho que ele é um dos candidatos mais interessantes para o Senado. Talvez só possa perder para João Azevedo, né?
E numa disputa entre 3 ou 4 candidatos ao Senado, eu acho que ele, se as coisas derem certo eleitoralmente, tanto quanto estão dando certo politicamente, eu acho que ele tem tudo para ter uma vaga e João Azevedo tem a outra. Daniela Ribeiro, com a possível ascensão do filho, terá que abdicar do direito de disputar a reeleição? Isso é um caminho também natural? Para mim é um atropelo, né? Porque você não saber fazer uma equação desse problema é um risco. É um risco para um ou para outro, né? Eu não acredito que Daniela se reeleja senadora numa disputa direta com o veneziano e com João Azevedo. Se for esse o quadro, se ela puder ser candidata, né? Porque tem um projeto do filho. E nem acredito também que o filho de Daniela seja o melhor candidato a governador. Acho que as pessoas procurarão outra candidatura. Por exemplo, Efraim Filho, Hugo Mota, depende das alianças, né, que estão feitas hoje e que poderão ser feitas no futuro. E você ainda tem outro problema, né, lá para 2026, é que se Cícero se reeleger prefeito da capital, com uma votação boa, uma vitória grande, é o único da outra geração, da geração mais velha, da geração de João Azevedo, que estará também no embate para uma possível candidatura. Quer participar da montagem dessa chapa? Certamente. O mandato, a caneta de prefeito de João Pessoa, ele coloca no debate, não tem jeito, né? Não tem jeito, porque ele é o seguinte, ele é um líder de muito trato, muito jeito político, né? Ele é aglutinador, bastante aglutinador, é manso, parecido com João Azevedo, né? É um aliado de João Azevedo, ninguém sabe também no futuro como serão os projetos e as pretensões e as equações, a gente não tem uma ideia de como isso será, mas eu acho que Cícero, ganhando a prefeitura novamente, eu acho que Cícero é o único da velha geração, da mais velha geração, que ele não é muito velho, mas da geração acima de 60 anos, que estará na disputa dos cargos majoritários. E aí, mas Cícero pode indicar vice? Já teve tudo isso, né? Já teve tudo isso. O problema é que ele, crescendo como ele está crescendo, já puxando a mulher, já puxando o filho, né? Provavelmente a filha. Então, eu acho que dentro desse modelo que está aí posto de familiaresco, né? Do projeto familiaresco, um projeto que eu não tenho muita simpatia por ele, de ninguém, mas é o que está vigorando, eu acho que isso ficaria ocioso. Quer dizer, não aceitaria ficar sem mandato. Vamos seguindo para uma outra figura, que inclusive o senhor, eu queria a sua avaliação, do ponto de vista de Adriano Galdino. Adriano Galdino, presidente da Assembleia, tem uma história parecida, inclusive assim, com a sua, de vir do interior, e não é fácil ser presidente da Assembleia. Não é fácil ser presidente da Assembleia, o senhor sabe disso. O senhor acha que Adriano, ele inclusive diz claramente que tem um sonho de ser governador, que almeja, só não tem voto, mas que sonha. O senhor acha que Adriano chegou num teto, num limite, ou acha que com a coragem dele, com a força de articulação, ele pode estar na chapa majoritária de 26? Ele articula bem a partir da Assembleia. Isso é importante, mas isso tem limite, né? Quer dizer, você está circunscrito a uma área em que todos são donos do seu próprio nariz, do seu próprio mandato. A Assembleia Legislativa tem 36 donos. Você é apenas um. Se você tiver muito jeito, muito trato, e muita capacidade de liderar, então você será um dos líderes. Ele é um dos mais importantes líderes da Assembleia dos últimos tempos. Mas não está muito claro aonde até ele pode ir. Quer dizer, você coloca o nome dele para uma candidatura a governador, nesse cenário que está aí, com jovens chegando ao processo, então você não acha muito espaço. Quando você quer meditar sobre isso, você não acha como encaixá-lo bem. E encaixar como vice-governador numa chapa, isso seria inteiramente possível, né? Mas não sei se isso seria a pretensão dele, a coisa que ele mais gostaria de fazer. Né? Ele gosta de executivo também, já foi candidato a prefeito em Campina Grande, a votação também não foi animadora, né? Para alimentar um projeto de maior envergadura. Então eu acho que ele faz hoje ele faz um papel de articulação, um papel muito bom, inclusive em favor de João Azevedo. João Azevedo tem ele como um bom articulador. Resolve o problema da Assembleia, sempre resolveu nos últimos tempos, e resolve também dar tranquilidade a João Azevedo, ao governo de João Azevedo. Mas eu não vejo como encaixá-lo bem numa chapa, a não ser como vice-governador, que encaixaria bem em qualquer chapa. Mas projeto maior do que esse eu já acho que tem mais dificuldade. Gilvan Freire, infelizmente o tempo
limitado aqui para a nossa conversa, porque aí tem assunto para a gente conversar o dia todo, mas agradeço demais a sua atenção. Muito obrigado por tirar um tempo da sua agenda para conversar conosco. Tempo é o que eu mais tenho agora. Estou trabalhando menos. Ter outras oportunidades para a gente conversar mais. Certamente, com prazer grande. Fazendo novas leituras da política. Vou ficar acompanhando você aí. Obrigado, viu, por nos atender. Um abraço grande. Então esse foi o bate-papo com o Gilvan Freire, ex-deputado, advogado, um homem que faz uma leitura muito assertiva dos fatos, principalmente dos fatos políticos aqui do Estado, e nos deu a honra de um bate-papo aqui no blog do Bruno Lira. Vamos que vamos!